Saúdo a igreja mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Já fica no finalzinho da Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 11. Todos encontraram? Hebreus, capítulo 11. Vamos fazer a leitura dos versículos 1, 2, 3 e 4. Os 4 primeiros versículos do capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém. Vamos orar. Santo Deus eterno e glorioso, agora, Pai, nos encontramos diante da Tua santa palavra, diante, Pai, das Tuas ricas verdades, imutáveis, santas. Por isso, nós te pedimos que o Senhor nos ajude também nesse momento a nos aproximar de Ti, pelo ensino da Tua palavra, com santa reverência, com temor e tremor, pois estamos, Pai, não falando de um livro qualquer, de escritos humanos, mas da palavra do Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as Tuas verdades. Ajuda-nos, Pai, a discernir, Pai, cada uma dos Teus ensinos para nós. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, que o Teu Santo Espírito nos faça enxergar, ver e compreender as Tuas verdades. Pois sem Ti não podemos, sem Ti não conseguimos, Senhor. Mas se o Senhor nos ajudar, nós certamente entenderemos as Tuas verdades e ela será luz para as nossas vidas. Por isso nós Te louvamos, por isso nós somos gratos, porque o Senhor deixou a Tua perfeita palavra para nós hoje, nessa manhã. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós já ouvimos algumas histórias bíblicas, certamente, e já ouvimos falar de homens que fizeram coisas grandiosas, coisas extraordinárias no meio do povo de Deus. Alguns que não temem ao Senhor, alguns homens que escondem os ouvidos para a verdade de Deus, para as verdades espirituais, mas também históricas, reveladas na sua santa palavra, de forma que eles tratam esses feitos grandiosos do nosso Deus por meio de homens como meras fábulas, ou como lendas, ou como historinhas. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus, Ele usou homens de fé para proclamar as grandiosidades do seu reino, para proclamar a sua justiça na terra. Então, através de grandes feitos, o Senhor propagou por todo mundo a sua verdade. A verdade de que não há outro Deus além dele, que só Ele é Deus, que só Ele é todo-poderoso, que só Ele tem toda a sabedoria, toda a ciência, todo o poder. Quem nunca ouviu falar? Mesmo os ímpios, os que negam isso, essas verdades, quem nunca ouviu falar da forma como Deus usou extraordinariamente o ainda jovem Davi, para que, com uma simples funda, uma pedra, derrubasse o gigante Golias,
e assim subjugasse o filisteu que tanto assolava Israel, que tanto fazia o povo temer. Quem nunca ouviu falar da grandiosidade do que Deus fez através de Davi naquele dia, por meio da fé que ele tinha no Senhor, que ia entregar as mãos daquele grande guerreiro, entregar em suas mãos aquele grande guerreiro. Ou quem nunca ouviu falar da força sobrenatural de Sansão e de como Deus usou Sansão, mesmo com tantas falhas, com tantos pecados, para julgar Israel, para ser juiz em Israel, para proteger o seu povo. Ou até quem nunca ouviu falar de como Deus ordenou a Noé para aparelhar uma arca, para construir uma grande arca, na qual seria preservado um casal de cada um dos animais, bem como a sua família. Como Noé teve fé em Deus e creu no Senhor de que ia acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido antes. E ele simplesmente creu em Deus e construiu uma arca. Ele acreditou que caiu um dilúvio por meio do qual Deus julgaria o mundo. Pois a impiedade havia se espalhado de forma devastadora sobre a terra. Deus faz de pequenos homens, grandes homens de Deus. Dos pequenos, Deus faz coisas extraordinárias por meio da fé. Mas também, meus irmãos, é revelado a nós, na palavra do Senhor, que alguns casos aparentemente simples, também o Senhor usa homens na simplicidade para proclamar verdades grandiosas e gloriosas do reino de Deus. Para proclamar verdades e princípios que são totalmente aplicáveis a nós também hoje, como era para aqueles homens. Como foi com Abel, que ofereceu o real sacrifício a Deus, aquilo que o Senhor requeria dele, e a Escritura dá testemunho de que o Senhor se agradou de Abel e do seu sacrifício. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, nos lembra de homens que viveram na antiga aliança, de homens que viveram ainda sob o regime da lei, e que foram exemplos de fé no nosso Deus. Que foram exemplos que servem para nós hoje, como também filhos de Deus. O seu objetivo, o objetivo do autor, no capítulo 11, é nos mostrar que aqueles homens que ficaram conhecidos por serem os heróis da fé, eles fizeram cada uma dessas coisas que está aqui escrita unicamente porque eles confiavam no Deus que estava com eles. O que Sansão fez, o que Davi fez, Jefté, Baraque, tantos outros homens como o próprio Moisés, o que eles fizeram foi porque o Senhor estava com eles. Não porque eles eram capazes de grandiosos feitos por si mesmos, mas porque o Senhor os abençoava. E com fé, aqueles homens criam na promessa de Deus. Com fé, eles criam que o Senhor ia enviar o seu Messias, Jesus Cristo. E por isso que eles fizeram todas essas coisas. Que sempre eles estiveram apoiados na verdadeira fé, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. O escritor dessa carta tinha o intuito de animar os crentes ali do primeiro século, aqueles que receberam primeiro a carta, com exemplo de homens do passado. A epístola se chama Epístola aos Hebreus, porque foi entregue aos hebreus, ao povo hebreu, aos judeus, para que, mesmo padecendo grandes perseguições que eles estavam padecendo nesse momento, eles tivessem o seu coração firmado na verdadeira fé. Lembrando daqueles casos, daqueles homens que eles já tinham ouvido falar quando ainda viviam sob o regime da circuncisão. Eles tinham ouvido falar desses homens, sabiam que Deus tinha usado eles para coisas grandiosas, mas ainda eles não entendiam que eles sempre fizeram isso por causa dos méritos de Cristo. Eles não tinham compreendido isso. E agora, o autor aos Hebreus, ele começa a
explicar àqueles homens que mesmo que eles estejam passando, padecendo por sofrimentos, por perseguições, angústia, dor, agora o Senhor também, assim como esteve com os grandes heróis da fé no passado, também estariam com eles. Isso continua sendo válido para nós hoje. Assim como o Senhor fez com os homens do passado, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Mas o texto de Hebreus, capítulo 11, ele tem um início um pouquinho antes. Para que a gente compreenda aquilo que o autor quer falar, é necessário que a gente recorra à Escritura alguns versículos antes. Por isso eu peço que os irmãos acompanhem comigo a partir do versículo 32 do capítulo 10, do capítulo anterior, o que o autor está falando. Ele diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Ele está falando aqui das perseguições que esses homens estavam sofrendo por terem se convertido ao Senhor Jesus Cristo, por terem crido no Evangelho de Deus. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E o autor agora aos Hebreus, ele começa a animar o povo que estava abatido por ser perseguido. O que pode ser uma realidade também para nós hoje. Porque se você de fato deseja viver o Evangelho de Deus, se você de fato vive as verdades aplicadas na sua vida da palavra de Deus, você certamente não será aceito pelo mundo. Talvez a gente, ainda hoje, nos tempos atuais, não cheguemos à plena perseguição como esses homens estavam sofrendo nessa época. Mas, certamente, sentiremos as flechas do inimigo atacando as nossas vidas. Porque aqueles que desejam viver o Evangelho, eles serão odiados pelo mundo. Não ache que você vai obter o amor do mundo vivendo para Cristo. E agora o autor aos Hebreus está animando aquele povo. Olha, vocês não precisam desanimar, porque o mesmo Deus que estava com aqueles grandes homens, Ele está com vocês hoje. E aqueles grandes homens também foram perseguidos no passado, porque eles tinham a verdadeira fé. E agora ele nos entrega a palavra que está no livro de Abacuque. Aí no versículo 37, o autor aos Hebreus nos lembra e nos anima, como também estava animando aquele povo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. O meu justo vive pela fé. E agora ele nos lembra em que grupo estão os verdadeiros crentes. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E ele continua, versículo 1, ora, a fé, veja que há uma ligação direta do texto, não tem essa quebra. Os capítulos são colocados para que a gente ache e mapeie a escritura melhor, mas não tem uma quebra de raciocínio. Ele continua, ora, a fé é a certeza das coisas, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E agora ele começa a citar os antigos que obtiveram bom testemunho por sua fé. De modo que eles são exemplos para que nós hoje também busquemos o verdadeiro testemunho de Deus. Primeiro ponto, meus irmãos. A verdadeira fé, ela gera confiança plena no nosso Deus. A verdadeira fé, ela inunda os nossos corações, as nossas mentes e as nossas almas de confiança em Deus.
agora nós somos lembrados de que, mesmo passando pelas situações mais difíceis, mais complicadas, nós devemos estar plenamente confiantes pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens estavam sendo perseguidos e nós estamos vivendo uma vida até muito tranquila. Por que não confiar em Deus em todas as coisas? De modo que os antigos foram usados por Deus para fazer coisas extraordinárias, a ponto de fazerem coisas grandiosas, e mesmo em tempos difíceis, eles estavam com sua confiança firmada no Senhor. E eu me pergunto para você nessa manhã, eu pergunto a você nessa manhã, quando as dificuldades elas são apresentadas para você, quando as dificuldades elas são colocadas na sua vida, em qual grupo você tem se enquadrado? O autor aos Hebreus ele nos mostra dois grupos. Naqueles que retrocedem, naqueles que preferem o usufruto do pecado, os prazeres transitórios da iniquidade, das fraquezas, da carnalidade. Você fica nesse grupo ou naqueles que têm entendido que o justo, aquele que o Senhor justificou, entregou a salvação, você tem entendido que ele vive pela fé? Você tem estado em qual desses dois grupos? Os que retrocedem ou dos que não arredam o pé, pois sabem que o Senhor está com ele? E aí podemos fazer muito bem essa pergunta, mas então o que é fé? Será que o autor aos Hebreus está querendo nos dar uma definição plena de fé? Muitos pensam que esse texto é uma definição plena de fé, e não é. Fé tem muitos outros aspectos, mas aqui o autor aos Hebreus está querendo animar a igreja. Está querendo trazer o aspecto de fé que nos lembra a esperança que devemos ter no nosso Senhor Jesus Cristo. E com ter fé eu me refiro aqui, meus irmãos, à fé verdadeira, que é entender, que é crer na promessa feita pelo Senhor, que é crer que Ele cumprirá cada uma daquelas coisas que Ele disse, como está escrito, aquele que vem, virá. Aquele que foi enviado, Ele certamente virá em pouco tempo, Ele não vai demorar. Ter fé é viver a certeza prática de que a palavra de Deus será cumprida, mesmo que você não possa enxergar. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Aquilo que nós esperamos do Senhor, porque Ele prometeu, mesmo que você não veja, mesmo que você não contemple, nem nos mais distantes horizontes, aquilo acontecerá. Porque não foi um homem que cumpriu, que prometeu, mas foi o Senhor que prometeu, portanto Ele vai cumprir. Ter fé, meus irmãos, é confiar naquele que tem feito todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Mesmo que a gente não entenda muitas vezes as circunstâncias, mesmo que às vezes pareça difícil, pareça doloroso, triste, angustiante, ter fé é crer que o Senhor nunca, absolutamente nunca saiu do controle, perdeu o controle da história, perdeu as rédeas do universo. Mas tudo sempre esteve nas suas mãos. E a verdade é que se você quer de fato ser um servo do Senhor Jesus Cristo, é que você foi chamado para ter fé incondicional. Mesmo que tudo pareça errado, mesmo que tudo pareça estar de cabeça para baixo, tudo pareça estar revirado, você foi chamado para a fé incondicional no Senhor Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, no Criador do Universo. É nesse ponto que, depois de nos animar com essas palavras, relembrando a promessa de que o Senhor virá, de que Ele esteve com os santos o tempo todo e nunca os abandonou, é nesse ponto que ele agora começa a citar os exemplos. Ele começa a trazer os exemplos de homens de fé. Mas ele começa antes falando da criação do mundo. No versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus chamou a existência
as coisas que não existiam. Esse é o primeiro aspecto da fé. É reconhecer que o nosso Deus criou todas as coisas. É reconhecer que o nosso Deus, ele não observou coisas já existentes e copiou, mas que ele criou todas as coisas do jeito que elas são. Perfeitas, harmônicas. O autor nos inicia a sua exposição sobre os feitos de Deus pelo primeiro passo, a criação do mundo. Deus criou todas as coisas. Ter fé é crer que ele fez isso pelo poder da sua palavra. E é somente pela fé, meus irmãos, que nós podemos entender que o Senhor, Deus, é eterno. Ele é autoexistente. Ele disse, haja luz, e houve luz. E com o poder da sua palavra, ele criou céus, terras, firmamento, as estrelas, a lua, o sol, separou águas, separou a porção seca da terra, criou os animais selváticos, domésticos, criou tudo pelo poder da sua palavra, pois ele é o Deus criador e criativo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, meus irmãos, é que por mais remota que a história pareça ao ser revelada, porque Deus revela de forma progressiva a nós os seus caminhos, os seus preceitos, sempre o Senhor Jesus foi o Cordeiro de Deus. E depois agora de citar a criação do mundo, ele nos traz o primeiro exemplo do homem que obteve o testemunho que foi tido como justo diante de Deus. Abel, filho de Adão e Eva, um dos primeiros homens a pisar a terra. O versículo 4 nos diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. O que nos é relatado é que Abel ofereceu um sacrifício a Deus. E esse sacrifício foi mais excelente, foi especial, foi melhor do que o de Caim, o seu irmão. O que nos é dito é que Deus se alegrou, se agradou do sacrifício de Abel. E a pergunta que a gente faz é, que sacrifício é esse então? O que Abel tinha a oferecer a Deus que Caim não poderia oferecer? O que Abel pôde fazer que o Senhor do universo, o Criador, como foi dito, olhou para ele e se alegrou dele e do seu sacrifício? Porque se ele fez uma coisa boa, nós como igreja devemos imitar de alguma forma. Se a gente quer agradar a Deus, a gente deve andar por esse caminho. Isso é lógico. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Gênesis. É o primeiro livro da Escritura. Capítulo 4. E permaneça com ela aberta, esse livro, para que nós analisemos alguns textos. Capítulo 4 de Gênesis, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Outras traduções dizem, descaiu-lhe o semblante. Ficou triste, ficou com raiva, irado. E a palavra do nosso Deus nos ensina
muitos princípios importantes nessa manhã. Com esse texto, nós somos ensinados muitas coisas importantes. Nesses versículos que acabamos de ler, existem dois fatores muito interessantes que nos é apresentado. Primeiro, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Está bem claro no texto. E segundo, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. O Senhor se agradou de Abel e daquilo que ele fez, mas não se agradou de Caim e daquilo que ele fez. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que então? Por quê? Uma leitura despretensiosa não parece ficar claro por que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim. Mas o que está claro, meus irmãos, é que há uma relação direta entre aquele que apresenta a oferta a Deus e a sua oferta. Observe que Deus não só se agradou da oferta de Abel, mas ele se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não só se agradou não gostou, rejeitou a oferta de Caim, mas rejeitou também a Caim. Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. E é evidente que há uma verdadeira relação entre aquele que apresenta a oferta e a oferta apresentada. Esta verdade é muito importante, pois nos ensina que, independente, meus irmãos, de ter nas mãos o poder de dar o que quer que seja, de fazer o que quer que seja, o que Deus requer de nós, antes de tudo, é a verdadeira fé. Você poderia dar toda a riqueza do mundo, dedicar à igreja. Se você não fizer isso com fé, de nada vale. Não vale de nada. Deus não precisa do seu dinheiro. O Senhor, nosso Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. No versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, na parte A do versículo, está claramente expresso, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que diferenciava Caim de Abel era a fé. Por isso Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Que mesmo sabendo claramente da existência de Deus, teve o coração tomado pelo caminho do diabo. E obscurecido pelo pecado, ele tentou agradar a Deus de qualquer forma, sem ser com aquilo que Deus requeria dele. Outro fato importante, meus irmãos, é que aquele que tem fé em Deus verdadeiramente busca agradar ao Senhor e oferecer-lhe o sacrifício que lhe é devido. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que Ele ordena. Nós não devemos apresentar ao Senhor como culto aquilo que o Senhor não requer de nós. Abel foi fiel ao Senhor quando guardou no seu coração a palavra de Deus que aprendeu com seus pais, que aprendeu com Adão e com Eva, quando lhe contaram sobre como o Senhor cobriu a nudez deles. Vamos observar, está escrito em Gênesis 3, capítulo anterior, 3, de 15 a 21. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, só que após o pecado de Adão e Eva, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará.
E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. Agora, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Nós bem sabemos, meus irmãos, que Adão, quando pecou, ele se cobriu com folhas de figueira. E a verdade é que Abel, pela fé, levou em conta aquele que viria morrer em nosso lugar e derramar o seu precioso sangue para nos purificar de todo pecado. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que ele ofereceu um cordeiro. Por isso, pela fé, ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, pois mostrava a nós, meus irmãos, ao entregar ao Senhor o que era necessário, a saber que o sangue de inocente precisava ser derramado para purificar pecado. Pela fé, Abel, ele plenamente confiava em Cristo, pois ele acreditava na pregação do proto-evangelho, que é esse texto que nós lemos. Ele cria que o Senhor enviaria o filho que pisaria a cabeça da serpente e que ela lhe feriria o calcanhar na cruz do Calvário. Porém, Caim agiu semelhante aos seus pais quando pecaram e cozeram folhas de figueira para se cobrir. Ele entregou a Deus frutos da terra também, do campo. Mas o Senhor, quando cobriu a nudez de Adão e Eva, o texto nos diz que ele fez roupas de peles. Se você não sabe, meu irmão, para ser feito roupas de pele, é necessário que alguém tenha que ser sacrificado. É necessário que o inocente precise morrer para cobrir a sua nudez, o seu pecado. E Abel, atentamente, as palavras de seus pais, quando lhes contaram o que o Senhor fez, ele soube que ali se referia a Cristo. Que o Senhor enviaria o Filho e ele havia de morrer. Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que quando Abel ele vai oferecer sacrifício a Deus, ele leva um cordeiro. Porque foi assim que Deus fez com seus pais. E ele sabia que era assim que Deus se agradava. Isso nos ensina, meus irmãos, que se você quer agradar realmente a Deus, você tem que fazer o que é necessário para isso. Não é o que você quer, mas é o que Deus requer de nós. Nós fazemos isso quando obedecemos a sua palavra, a sua vontade, quando obedecemos aquilo que Ele ordena de nós na sua Bíblia, na sua Escritura. Que nos leva ao terceiro ponto dessa mensagem. O terceiro ponto dessa mensagem é: qual é a adoração, então, que Deus requer de nós? Qual a adoração que Deus requer da sua igreja? Nós vivemos, infelizmente, em tempos extremamente sombrios, em que aqueles que se dizem povo de Deus, aqueles que se dizem crentes no Senhor, eles querem determinar agora quais são os rumos da adoração. Eles querem dizer agora qual é a forma de prestar culto a Deus. E com o mesmo espírito que Caim tinha, no meio da igreja, alguns querem oferecer fogo estranho ao Senhor. Alguns querem trazer aquilo que acha que vem do próprio coração, que é assim que se adora a Deus, é do meu jeito. Eles introduzem elementos estranhos, elementos que o Senhor não requereu para a sua adoração pública. É o que mais vemos, infelizmente, hoje nas igrejas. Outros querem dizer, para justificar esse erro, que o culto
é plural, uma vez que a graça de Deus é multiforme, então eu posso adorar a Deus da forma que eu quero. Isso tudo para justificar as falhas, as faltas que eles têm ao prestar culto ao Senhor. Boa parte do povo que se diz evangélico hoje, infelizmente, não entendeu absolutamente nada do que é o Evangelho de Deus. Não entendeu nada do que significa ser igreja, corpo de Cristo. Tem sido extremamente vergonhoso como as pessoas têm se apresentado diante de Deus, sem temor, sem reverência, como se a igreja fosse um grande clube em que as pessoas vão simplesmente para se relacionar umas com as outras. Ter relações interpessoais e socializações totalmente desprovidas de santidade. Se a igreja fosse mais um apêndice do seu dia a dia. Hoje é o dia de ir para a igreja, é ali que eu encontro aquelas pessoas, vou fazer a social, tá tudo certo, vou para casa. Felizmente, igreja não é isso. A palavra não tem sido pregada com fidelidade e com temor. As músicas que são cantadas parecem que são cantadas como um show, onde tem um palco, as luzes, as estrelas ali, brilhando diante de todos. As letras dos cânticos são feitas do homem para o homem mesmo, como se nós fôssemos o centro da adoração. Enquanto os músicos tocam, tem aqueles que dançam, como se estivessem prestando um favor a Deus por estar dançando no culto. Como se o Senhor, em algum momento da sua escritura, tivesse pedido gente para dançar. Como se aquilo fosse relevante de alguma forma, quando não vale de absolutamente nada. Ainda ousam chamar dança de ministério de Deus. Enquanto todo esse circo está montado, não há exortação na palavra de Deus do pecado. Não há disciplina eclesiástica. Não há correção. A vida dos membros são devassas, perversa, como a de um mundano qualquer, como a de um ímpio qualquer. E o nome de Deus, por isso, é constantemente blasfemado entre os incrédulos. Isso é uma vergonha. Tudo tem sido relativizado. Os cânticos, a palavra, as orações, as ofertas. O dia do Senhor tem sido profanado e fogo estranho tem sido apresentado constantemente a Deus. Do mesmo jeito que Caim tentou apresentar a Deus fogo estranho, mas o Senhor rejeitou. E semana após semana, isso repete-se constantemente. E o joio tem caminhado cegamente para a morte eterna. E eu te pergunto, meus irmãos, pergunto a você nessa manhã, o que é que você tem entregado ao Senhor? Quando você diz que vem cultuar, você tem entendido que isso aqui é um serviço, que você tem que vir de todo o seu coração, com fé verdadeira, adorar a Deus? Isso aqui não é entretenimento. Isso aqui é entretenimento, pague um stream, um Netflix, o que é que seja, assista o dia inteiro. O que é que você tem entregado ao Senhor? Você tem entregado fogo estranho? Tem entregado incredulidade? Você tem entregado a verdadeira fé, que é, sobretudo, obediente à palavra de Deus? O que é que você tem entregado a Deus? E não me surpreende nada que aqueles que se enquadram nessas perversões do culto sintam-se irados ao saber que o Senhor rejeitará qualquer uma dessas ofertas. Ou que me odeie por denunciar o pecado. Não me surpreende em nada. Mas ainda assim, meus irmãos, a luz do Senhor pode mudar qualquer uma dessas situações. Se com fé ouvirmos a Deus e dobrarmos os nossos corações e arrependidos dos nossos erros, das nossas faltas e pecados, nós praticarmos a sua justiça, como o nosso irmão Abel, ele certamente nos perdoa.
texto de Gênesis revela para nós o quão longânimo o Senhor é, ao nos mostrar que, ainda assim, depois de rejeitar aquilo que Caim ofereceu, o Senhor deu uma chance a Caim. Ele ainda procurou Caim para conversar com ele. No capítulo 4 de Gênesis, versículos 6 e 7 é dito: então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? E agora Deus faz uma pergunta para Caim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha que grandiosa bondade de Deus. Depois de Caim ter oferecido fogo estranho ao Senhor do Universo, Deus ainda procura ele e diz: você pode mudar. Você deve dominar o seu pecado. Senão ele vai lhe dominar. E nós sabemos o fim da história. Caim, ele não se arrependeu da sua iniquidade. Ele não quis servir ao Senhor com a verdade, com a fidelidade. E ainda, irado, matou o seu irmão. Convidou para ir no campo e matou o seu irmão. Abel foi o primeiro crente assassinado por ser fiel a Deus. Por isso o autor aos Hebreus, no versículo 4, no capítulo 11, ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E agora ele diz: por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, tantas lições nos são ensinadas por meio da oferta de Abel. Que o Senhor se agrada daquele que obediente o procura, com verdadeira fé, com fidelidade ao Senhor. Primeiro, ele obteve o testemunho de ser justo. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Não foi Mário dando testemunho de Abel. Olha, Abel foi justo. Não. Foi o Senhor Deus dando testemunho dele. Ele obteve o testemunho de ser justo. Isso não porque buscou se justificar pelas obras da lei, por aquilo que ele ia fazer das suas próprias mãos, mas porque toda a sua confiança estava em Cristo. Assim como quando Deus chamou Abraão, e Abraão ele creu em Deus com fé verdadeira. Nos é dito que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E é assim que Deus justifica os seus eleitos, quando nós, com verdadeira fé, cremos nele e obedecemos o seu chamado. Segundo, mesmo depois de morto, ainda nos ensina que o justo, ele vive pela fé. E quem quer que seja que deseje se aproximar de Deus, deve fazer isso, crendo que ele é o Senhor do universo, que ele é justo, que ele é bom, que ele é compassivo, que ele é galardoador dos que o buscam, que ele recompensa aqueles que buscam a Deus. Quem quer se aproximar de Deus deve se aproximar com o espírito de Abel, de verdadeira fé. Sendo assim, meus irmãos, é bem verdade que aquele que tem fé em Deus e se desvia do mal não terá muitas vezes a aprovação do mundo, como Abel não teve nem a do seu irmão, e foi assassinado por ele. E eu pergunto a você, o que é a aprovação de um fulano de tal qualquer, de um mundano qualquer, quando comparado ao testemunho de Deus? Quando comparado à aprovação de Deus, que recebeu o sacrifício de Abel e testemunhou que ele era justo. Voltando ao capítulo 11 de Hebreus, no versículo 16, nos é dito: mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade.
que é que tem movido o seu coração? Porque o coração de Abel não estava nessa terra. O coração de Abel estava na pátria que é superior. Na pátria celestial. E que a nossa busca incessante seja pela verdadeira fé. Seja a busca de agradar a Deus, de agradar o nosso Salvador. Com a certeza da esperança de que está declarada a nós, como lemos em Hebreus capítulo 10, dos versículos 37 a 39, a profecia de Abacuque, que diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. O Senhor Jesus Cristo voltará para julgar vivos e mortos. Mas o meu justo viverá pela fé. Mas aquele que crê nele de fato, aquele que é um servo fiel, vive pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Que você esteja com isso na sua mente. De que se você quer servir a Deus de fato, você precisa viver pela fé. E se você não viver pela fé, o Senhor não se agrada de você. Essa é a verdade. Que a gente aprenda como Abel, que desde cedo aprendeu que servir ao Senhor, mesmo que lhe custe a vida, é o único caminho correto. Amém. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.